conhecem, né? Nos conhecem, mas é sempre bom a gente lembrar. Sou o professor Pedro Vitoriano Oliveira. Na verdade, a minha atuação é mais na área de química analítica, da química fundamental. E sou o professor Shaker Chapfará, professor titular do Departamento de Bioquímica. Minha área de especialização é Biologia Estrutural e Microbiologia Molecular. Legal. Às vezes vocês não tiveram a oportunidade de ter disciplinas conosco, tá? Então, a gente pode fazer uma apresentação rápida. É uma apresentação que a gente não entra em muitos detalhes do nosso projeto de gestão, porque nós apenas pontuamos algumas coisas importantes para que fique mais fácil vocês entenderem no contexto mais geral, e depois a gente pode abrir para discussão com vocês. Acho que uns 10 minutos a gente faz essa apresentação. Pode ser? Oi, pessoal. Tudo bem, João? Ele levantou os dedos. Tá, ele levantou os dedos. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok. Então, está aí, né? A gente tem um plano de gestão para a diretoria que vai do ano que vem, de 2022 a 2026. Né? Já nos apresentamos, somos um do Departamento de Química e outro de Bioquímica, professores titulares desses departamentos. Aqui eu queria deixar claro que o nosso plano de gestão, ele foi preparado levando em consideração e respeitando o nosso projeto acadêmico. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler e discutir, ou lembra que a gente discutiu isso na congregação. O projeto acadêmico foi um projeto que foi elaborado e aprovado pelo Departamento de Química, pelo Departamento de Bioquímica e pela congregação. Então, nós, ao preparar esse projeto, a gente revisitou o nosso projeto acadêmico e fizemos muitas reuniões até que a gente conseguisse gerar esse nosso projeto. E ele está calçado em 4 eixos principais: ensino de qualidade sempre, com inserção nacional e internacional, pesquisa de excelência e com inovação, cultura e extensão preocupados com o compromisso social, gestão integrativa, desculpa, acabou repetindo 2 vezes aqui, e transparente. E, evidentemente, a gente vai sempre estar discutindo, e essa é uma ação que a gente pretende manter ao longo da nossa gestão, ouvindo e discutindo com o CTA, congregação, comissões e toda a comunidade aqui. Então, nesse projeto, do ponto de vista geral, a gente tem algumas propostas para graduação. A primeira delas, muito importante, é que no momento em que a gente pode ter apontador, onde está aqui? Apontador. No momento em que a gente pode ter o retorno de atividades a partir do ano que vem, né? Vamos considerar que tudo esteja bem e que seja possível isso, nós precisamos trabalhar na organização e no apoio integral ao retorno a essas atividades presenciais, né? Nós queremos muito fomentar uma discussão, que ela pode ser logo em seguida, a partir do ano que vem ou depois, uma discussão da nossa atual grade curricular, né? É sempre salutar a gente rever a grade curricular, discutir a grade curricular, e nesse momento eu acho que nós vamos ter uma condição muito importante para fazer isso, à luz desse novo movimento que a gente teve em relação ao uso de ferramentas digitais, que isso pode ser muito importante, não só para a formação de vocês aqui dentro, mas para o mercado de trabalho lá fora, né? E a gente pretende fazer isso não só em parceria com os alunos, docentes aqui do IQ, mas a gente pretende também ouvir os egressos, porque a experiência que eles já estão tendo lá fora é muito importante para construir uma discussão em termos de currículo que pode ser bastante importante, né? Um aspecto que eu pretendo trabalhar juntamente com o professor Chuck é a possibilidade da gente ter duplo diploma com ênfases, nas ênfases que vocês já conhecem
que temos no bacharelado. O que significa isso? São Carlos e Ribeirão Preto, que são nossas duas unidades co-irmãs, elas têm cursos de Química, bacharelado e ênfases. ênfases com diferentes focos. São Carlos tem uma bem interessante em alimentos, Ribeirão Preto tem na parte forense, a gente aqui tem ênfases na parte de biotecnologia e etc. Então, qual é o nosso propósito? Inclusive, para ampliar a capacidade de vocês interagirem com os outros centros da USP, mas também de trazer pessoas de lá para cá. É que vocês possam, eventualmente, fazer um ênfase nessas outras unidades, considerando que hoje você pode deslocar menos vezes para essas unidades para fazer essas ênfases, a gente pode trabalhar, inclusive, com as ferramentas digitais que a gente está trabalhando, né? Marcando, evidentemente, trabalhando isso de uma forma bastante coerente, de maneira que você possa ser titulado no bacharelado aqui do IQ-USP, com ênfase, por exemplo, no IQISC São Carlos ou Ribeirão Preto. Essa é algo que a gente pretende. Eu já, inclusive, conversei com o diretor do Instituto de Química de São Carlos, que gostou muito da ideia. Mobilidade internacional e duplo diploma foram duas coisas que ficaram muito afetadas com essa questão da pandemia. A gente tinha já, nessa gestão passada, a intenção de intensificar essas discussões, mas a gente vai retomar essas discussões para que nós possamos permitir que estágios mais curtos possam ocorrer para os estudantes de graduação ou, quiçá, a gente consiga fazer algum acordo de dupla titulação com algumas universidades do exterior. A questão do empreendedorismo também é uma questão muito importante dentro do nosso programa, e a gente acredita que existem ali os alunos que são interessados especificamente em projetos de pesquisa que podem depois seguir uma direção mais na linha de pesquisa dentro da própria universidade ou não, mas existem aqueles, e a gente identifica isso sempre, que têm interesse ou que têm o desejo de empreender um pouco mais. E a gente pretende ser um pouco mais agressivo, no bom sentido, nesse sentido, que é buscar, junto às parcerias dentro da própria Universidade de São Paulo, como que nós podemos fomentar isso. E, para isso, a gente está propondo no nosso grupo, inclusive, aqui na nossa proposta, um laboratório de inovação que vai permitir que a gente trabalhe com disciplinas, criação de estágios, startups em laboratórios de alta tecnologia e assim por diante. Apoio à IQ Júnior e outras iniciativas, sempre procurando manter esse caminho do empreendedorismo, né? Vamos fazer discussão sobre essa atual grade curricular, uma coisa que eu já coloquei aqui, modernização do parque de equipamentos de laboratórios. Isso é algo bastante importante, porque isso já faz parte de um projeto que nós recentemente conseguimos aprovar de mais de 2 milhões de apoio para uma série de estruturas que a gente tem para melhorar a qualidade dos laboratórios de ensino e das facilities desses laboratórios para ajudar vocês. E não podemos esquecer a biblioteca do Conjunto de Química. Às vezes a gente recebe de um ou outro a informação de que hoje em dia está tudo online. Não, a gente pode criar um ambiente muito bom, não só para estudo, para pesquisa e para convivência dentro da biblioteca do Conjunto das Químicas, e a gente pretende trabalhar isso nesse sentido, né? Esses são alguns pontos importantes que a gente traz para a graduação, podemos discutir depois, tirar dúvida com vocês, e tem outros que a gente está com mais foco lá no nosso projeto de gestão. Para pós-graduação, a gente tem também planos que vamos nos preocupar muito com essa questão do apoio e retorno às atividades presenciais. Eles já têm trabalhado bastante nesse ano e um pouco no ano passado, mas a possibilidade de que a gente vá retornando a partir do próximo ano é algo que a gente tem que se preocupar. Incentivar os convênios com a indústria
para custeio e bolsas, ou seja, a gente gostaria muito de estreitar mais essas relações de pesquisa com indústrias, com empresas. A gente já tem muitos convênios com empresas, mas a gente gostaria de ter outros para que aqueles docentes e alunos com esse perfil mais de trabalhar no sentido de produzir pesquisa que seja mais pesquisa aplicada imediato, esses alunos poderiam ter bolsas e financiamento das empresas de maneira a deixar bolsas para aqueles estudos mais fundamentais. Incentivar estágios da pós-graduação na indústria, essa é uma coisa que a gente não tem aplicado na pós-graduação hoje. Estimular o empreendedorismo também, e vamos criar, eu falei para vocês, um laboratório de inovação para que a gente possa integrar esses grupos, tanto alunos de pós de diferentes grupos, como pesquisadores, para que a gente tenha esse foco em inovação, também mobilidade internacional e duplo diploma para o pessoal de pós-graduação. Nós já temos um duplo diploma na pós-graduação com a Ohio State University, né? Pretendemos apoiar a retomada de alguns seminários importantes, que inclusive os alunos de graduação podem fazer parte, que são seminários que a gente chama na fronteira do conhecimento. Muitos deles a gente convida pesquisadores externos para dar cursos no nível da pós-graduação para os nossos alunos de pós, mas também podem ser feitos por alunos de graduação. Discutir a criação da mobilidade, da modalidade de doutorado industrial, que seria um modelo de doutorado onde o aluno seria apoiado por uma bolsa de uma indústria para desenvolvimento de um projeto específico. A gente tem isso no mestrado profissional, mas não temos isso no doutorado, que seria um doutorado focado em resolver problemas para a indústria, né? Nós temos o STADIC. STADIC é um estágio de docência que o IQ-USP criou em complemento ao PAI. Então, a gente pretende reativar e, inclusive, apoiar financeiramente os alunos de pós-graduação para que esses alunos tenham incentivo e continuem ajudando e se desenvolvendo nos estágios de docência junto com os alunos de graduação e apoiando nas disciplinas de graduação. E a criação de um programa de recepção de estudantes, principalmente focando os estudantes de pós-graduação, que aqui a gente fala especificamente, que são aqueles que geralmente vêm de cidades de longe, até de outros estados, e também aqueles que vêm do exterior. Do ponto de vista de pesquisa, pessoal, nós temos alguns pontos aqui que eles permeiam a pós-graduação e a graduação, fundamentalmente modernizar as instalações físicas e de equipamentos da central analítica. A nossa central analítica tem sido um núcleo de facilities que permite ajudar muito a pesquisa e também, em alguns casos, a graduação. É preciso contratar técnicos de níveis especializados ou técnicos com especialidades em técnicas específicas para essa central analítica ter um bom funcionamento. Reorganizar o setor de convênios, que é um setor que faz essas intermediações com as agências de fomento, FAPESP, CNPq, e também projetos com indústrias. Criação de um laboratório de inovação, que é o Inova, que eu comentei com vocês, que vai permitir que projetos multiusuários, temáticos, multicêntricos e interdisciplinares sejam, de certa forma, discutidos. Promover workshops. Esses workshops seriam coisas parecidas com o que está tendo no congresso agora do IQ. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas está excelente, ou seja, grupos diferentes estão participando ali de mesas redondas e discutindo assuntos que estão na fronteira do conhecimento, permitindo, inclusive, que esses grupos possam se integrar no futuro, né? A interação com o setor da indústria, como eu já mencionei lá em cima. Hoje nós temos um portfólio de quase 30 empresas. Isso aqui sempre é muito positivo, pessoal, porque isso aqui são sinalizadores de empregos para os alunos que estão saindo da graduação, para os alunos que estão saindo da pós-graduação. Nós pretendemos
aproximar um pouco mais com a indústria farmacêutica e aproximar um pouco mais com a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM. Nós vamos dedicar muitos esforços também para que a gente consiga uma chamada unidade Embrapi. Isso aqui é um projeto, uma chamada nacional, que essa unidade Embrapi ela tem o objetivo de desenvolver projetos, onde envolve CNPq, onde envolve a unidade, o IQ-USP e a própria USP, e aonde envolve também empresas interessadas em apoiar projetos. Criação de uma central de tecnologia de informação. Isso aqui, pessoal, nós temos meio dividido hoje no Instituto de Química. A gente tem o setor de informática, a gente tem a comissão de informática, então nós pretendemos trabalhar na criação de um modelo, de uma central de tecnologia de informação, para que a gente possa ali ter um viés de centralizar, de forma a que a gente possa ter ações, tanto de apoio ao pessoal que tem trabalhado na preparação de material didático virtual, ao pessoal que trabalha com a parte de melhoria da infraestrutura de internet sem rede, enfim, todas as coisas relacionadas à parte de tecnologia de informação. E a gente pretende aprovar internamente uma regulação que envolve toda essa parte de inovação. A gente precisa fazer isso e é uma discussão sobre isso internamente. E tem também um aspecto que a gente gostaria muito de apoiar os pós-doutores que aqui estão e aqueles que desejam criar projetos de jovens pesquisadores. No aspecto cultura, extensão, compromisso social, a gente tem feito vários projetos importantes, a gente deve manter e apoiar esses projetos, né? Mas a gente precisa de algumas ações importantes. Por exemplo, nós precisamos de trabalhar melhor a nossa comunicação, não só interna, evidentemente, mas quando eu falo aqui, eu falo em comunicação externa, que é a comunicação com a sociedade, né? Então, a gente pretende criar um setor de comunicação. E esse setor de comunicação, por exemplo, ele é o que faz a extensão do que nós fazemos aqui dentro e entra em contato com a sociedade. Elaborar diretrizes para a implantação de cursos de extensão. Isso aqui é algo que é muito interessante. Nós temos várias especialidades aqui que poderiam apoiar e ajudar pessoas de outros estados, outras universidades, no oferecimento de cursos de extensão, que seria muito importante e uma forma de extensão e uma forma de o IQ passar um pouco desses resultados ou desse conhecimento que é adquirido aqui dentro. Incentivar e apoiar atividades culturais e de extensão do IQ. Por exemplo, organizar exposições na biblioteca, na nossa biblioteca, nós temos lá um espaço para exposições, nós temos um espaço que pode se instalar um café. Então, a gente tem várias ações no sentido de melhorar um pouco esses espaços de convivência, divulgar e incentivar a participação de todas. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão tem uma série de atividades, cinema, teatro, informações com palestras, mostras. Então, a gente pretende trazer um canal de comunicação direto para toda a comunidade, principalmente para vocês, né? Que é muito importante. Incentivar e apoiar os eventos promovidos pelo pessoal do grupo de educação, que são várias atividades que eles fazem, dia de portas abertas, Olimpíadas de Química e outras atividades que são promovidas por vocês, principalmente aquelas voltadas para atividades mais... que são não só de entretenimento, mas que faz com que vocês se formem também num aspecto mais social, né, de interação, não só entre vocês, mas com a própria USP. Né? E apoiar, incentivar escolas e cursos de verão, para que pessoas venham para o IQ, que vocês possam conhecer novos indivíduos que estejam em outras universidades. Né?
Quando a gente fala numa gestão integrativa e transparente, a gente pensa aqui um pouquinho em cada uma das pessoas que a gente vai tomar cuidado. Vocês sabem que vocês devem estar ouvindo sempre, que nós estamos ficando cada dia com uma falta de docentes. Então, atuar para que novos claros docentes sejam concedidos ao IQ é uma ação urgente. E tanto eu quanto o professor Chuck estamos muito envolvidos, e é para 2022 já. Também, ao mesmo tempo, defender o aumento salarial dessas categorias, principalmente da categoria docente, para que eles se sintam motivados. Atuar também nos processos de progressão horizontal, para que esses professores tenham valorização do ponto de vista dos seus trabalhos. Desculpa, aqui pulou. Efetuar a contratação de docentes, que já tem alguns que já foram aprovados em concurso, mas, infelizmente, esse projeto de lei 173 do governo federal acabou barrando uma série de contratações ao longo desse ano, né? Apoiar a infraestrutura de novos docentes. Os novos docentes chegam ao IQ, né? A gente tem um programa, a gente vai manter esse programa e estimular que eles integrem a comunidade do IQ o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, também apoiar aqueles nossos colegas docentes que já estão com a sua carreira mais consolidada. Isso a gente também tem feito. Apoiar intercâmbios. É sempre importante que os professores possam fazer pós-docs, períodos sabáticos, estágios de curta duração no exterior, para que permita que eles também interajam com grupos no exterior, para que, inclusive, criem essas vias de comunicação, para que, no futuro, evidentemente, vocês tenham capacidade de poder fazer atividades lá fora, né? E tem sempre uma preocupação nossa com a questão de cuidado com o ambiente de trabalho, que é a questão relacionada a disponibilizar e apoiar os docentes em terem, nos seus laboratórios, para os seus alunos, para os seus técnicos, os equipamentos de proteção individual. Com relação aos técnicos, os nossos técnicos, servidores e administrativos, a gente tem ações muito parecidas. Nós temos a falta de técnicos de laboratório. Então, promover ações para a contratação a partir de 2022 vai ser uma das nossas metas, e também melhoria salarial, porque, de certa forma, nós estamos com... a categoria está precisando desse apoio, né? Defender também a chamada progressão horizontal para eles, incentivar a capacitação dos servidores, ou seja, nós temos excelentes servidores que podem trabalhar e melhorar a sua capacitação, fazendo cursos de formação, cursos de capacitação fora e dentro da Universidade de São Paulo. Também é uma preocupação nossa esse ambiente de trabalho dos servidores, como os docentes, que eu comentei com vocês, né? A questão das EPIs. Criação de um programa para divulgação de pesquisa, né, feitas no IQ para todos os nossos servidores. Isso aqui é importante que a gente... geralmente, os servidores técnicos, eles têm mais contato com a pesquisa, mas os administrativos não. Então, a gente espera ter um programa que permita que a gente discuta com eles e mostre para eles o que está sendo feito aqui dentro e como é importante o papel de toda essa comunidade nesse processo. Como que nós pretendemos trabalhar nessa gestão para os discentes, né? Por exemplo, nós temos um programa de acolhimento e tutoria que foi criado nessa gestão, inclusive com o meu apoio e a minha integral discussão, que é um programa que iniciou, é importantíssimo esse programa de tutoria, principalmente aplicado aos alunos novos que estão chegando, e a gente pretende manter, ampliar e reforçar esse programa. A criação também de um programa chamado Aluno IQ. Aqui ele acabou condensando muito, mas a nossa intenção nesse programa é criar uma situação em que envolva todas as condições de apoio, não só do ponto de vista
de inclusão no meio acadêmico, no ambiente acadêmico, mas também na questão relacionada ao bem-estar social e a todos esses problemas que afligem vocês, afligem a todas as categorias, os pós-graduandos e também servidores. Enfim, esse é um programa específico para os alunos, onde a gente pretende trabalhar com muito cuidado e com muita discussão com profissionais, inclusive, da área do Instituto de Psicologia. Semana de recepção de calouros, ela é extremamente importante, a participação de vocês tem sido decisiva para que a gente tenha sucesso. A gente vai apoiar, a gente vai discutir com vocês, trocar ideias para que a gente faça essa semana cada vez mais produtiva e importante. Apoiar também iniciativas como Semana da Química, atividades esportivas, eventos que vocês fazem. Quer dizer, a gente quer muito que vocês tenham uma interação muito importante para além das aulas e do currículo que vocês têm que cumprir. É importante que vocês aproveitem a Universidade de São Paulo, aproveitem o que ela tem de melhor para a formação de vocês, né? Um aspecto que eu digo, e nós já estamos discutindo isso, e que nós vamos ter como prioridade, é a reforma e modernização do centro de vivências ali do Conjunto das Químicas, e vocês sabem que ali é um espaço de muito apreço para vocês, certamente, e que a gente pode, sem dúvida, reformar, melhorar e orientar vocês para que vocês possam ter um ambiente extremamente agradável. E também é uma pretensão nossa criar um fundo que se chamará Amigos do IQ. Isso aqui eu coloquei na parte discente porque é algo importante para vocês pensarem, porque isso aqui significa o seguinte: os ex-alunos do IQ, que hoje são bem-sucedidos, estão trabalhando na indústria, ou mesmo empresários, ou mesmo pessoas da sociedade civil, que queiram apoiar pesquisas ou apoiar ou depositar recursos. Evidentemente, isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito cuidadosa do ponto de vista jurídico, para que a gente faça isso de maneira muito bem, mas a exemplo do que tem a Poli, a exemplo do que tem a FEA, a exemplo do que tem a Faculdade de Direito, que são fundos que foram constituídos a partir de doações de ex-alunos, pessoas da sociedade civil, que esses fundos podem gerar recursos para apoiar, às vezes, pesquisa, especificamente. Alguém doa, por exemplo, num momento como esse, olha, nós temos um fundo que foi criado na USP em que algumas pessoas patrocinaram o desenvolvimento de vacinas e testes para a Covid. Então, ele pode vir apoiar a pesquisa. E também apoio à permanência estudantil. Isso aqui a gente não vai discutir com detalhes agora, evidentemente. Tem todo um aporte para a infraestrutura. Eu vou falar rapidamente. A gente conquistou muitas coisas importantes, pessoal. Vocês têm visto. Vocês verão, na verdade, que nós estamos distante há 2 anos, mas nós vamos reformar a parte elétrica, hidráulica, vamos realocar central de purificação de reagentes, vamos readequar calçadas, central de gases, readequação da central analítica, reformamos salas de aula, estamos reformando aquela sala para o aluno de vocês, estamos terminando a construção de um anfiteatro novo, estamos construindo salas de aula, estamos modernizando aquele laboratório de multimídia. Enfim, tem uma série de ações importantes do ponto de vista de infraestrutura que vai melhorar a nossa condição aqui dentro do IQ. Reforma do Bloco Zero, que é o bloco onde tem ali a central analítica, a central de vários equipamentos, né? Criação de um laboratório de multiusuário para pesquisa inter, eu já comentei isso aqui lá atrás, né? Reforma e modernização da Praça de Integração, Biblioteca do Conjunto das Químicas, o Centro de Vivência e criação de outras áreas de integração e de convivência para que nós todos possamos conviver melhor aqui.
há duas conquistas, ou pelo menos dois projetos importantes. Não sei se vocês conhecem, não conhecem porque vocês são bem jovens, mas em 2013, a gente teve uma pré-aprovação de um novo prédio de central de aulas e um prédio administrativo. Por conta dos problemas financeiros que a USP entrou, a gente acabou não tendo isso aprovado, mas nós conseguimos já aprovar uma parte desse projeto, que é a construção do bloco administrativo, que vai nos ajudar a aliviar um monte de blocos internos aqui dentro do IQ, e vamos lutar para que a gente tenha aprovação do prédio de central de aulas, né? Então, estou no último slide aqui. Então, o que a gente vai, do ponto de vista geral, a gente pretende ter um comitê gestor. Um comitê gestor é um comitê formado pelo diretor, vice-diretor, chefe de departamento, os presidentes de comissões, para que a gente tenha constantemente uma discussão sobre as ações e as tarefas e os trabalhos que a gente tem feito aqui. A manutenção da transparência no uso dos recursos orçamentários da USP é sagrado para nós. Nós temos o apoio de uma comissão de atividade financeira. Elas funcionam como se fossem controladores. O tempo todo eles estão tendo acesso às contas e os gastos do IQ. Assegurar a integração entre a QFL e a QBQ, mantendo diálogo contínuo com as chefias e docentes, melhorar a gestão de projetos, né? Isso que eu já tinha comentado lá atrás, a gente vai readequar o setor de convênios, melhoria contínua das condições de segurança de trabalho, propor mudanças no organograma do IQ-USP, visando mais agilidade nos trabalhos e nas entregas, e lembrando sempre que as nossas atividades fins, ensino, todo o trabalho nosso tem que ser nesse sentido. Trabalhar na obtenção de maior segurança no IQ-USP, que é o AVCB, que é um alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? E estimular e apoiar iniciativas para a melhoria da qualidade do ambiente e relacionamento interpessoal. Aqui é um projeto que já vinha sendo executado antes da pandemia, né? Grupos de dança, teatro, yoga, a química em ação, e aí tem uma série de atividades importantes que podem ser trazidas, né? Então, eu fecho aqui a apresentação. Na verdade, agradeço vocês pela oportunidade, agradecemos vocês pela oportunidade. Eu posso fechar ou vocês gostaria que ela ficasse aberta? Acho que pode deixar aberta, professor. A gente vai agora que o senhor terminou, a gente vai levantar uns pontos agora, tudo bem? Pode, lógico. Beatriz, você não prefere que a gente feche a apresentação para a gente poder... não, pode ser. Você pode parar a apresentação, daí qualquer coisa... Então tá. Que aí vocês voltam depois. Pois não, Beatriz, pode falar. se for conversado, você pode levantar o primeiro ponto, tá, Bia? Primeiro, bom dia, professores. Obrigada pela apresentação. A primeira pergunta que eu tenho é sobre a questão da valorização das entidades vinculadas à Comissão de Cultura e Extensão, especialmente a Semana da Química e o Química em Ação. Qual é a diferença do apoio que será dado à Semana da Química e o Química em Ação com relação à Inova Química Júnior? São duas coisas diferentes, né? Eu acho. A química, uma delas você está perguntando sobre o IQ Júnior, certo? Certo. É isso, Beatriz? Certo, Beatriz? Beatriz? Sim, professor. O IQ Júnior. Sim, são duas coisas diferentes. Eu vejo o IQ Júnior como um trabalho que eu coloquei ele como alguma coisa que eu chamo de empreendedorismo, que ali vocês têm uma relação, vocês decidem, vocês recebem os projetos, vocês olham, vocês analisam, vocês saem atrás da busca de docentes e de apoio dentro do IQ para dar aquele suporte para que vocês consigam isso. Então, isso para mim e para nós, do ponto de vista de formação
para aqueles que têm a habilidade, que gostam de fazer aquele trabalho, é extremamente importante. Então, quando eu digo apoiar, eu digo que a gente pode ter, dentro do nosso núcleo de docentes, inclusive, aqueles que estão absolutamente disponíveis a ajudar os alunos no momento que eles trouxerem aquelas demandas. E poder fomentar, orientar. Nós não queremos intervir. Tanto que vocês têm um trabalho muito independente dentro dessa entidade, a gente gostaria de apoiar e poder, de certa forma, identificar o que podemos ajudar, o que nós podemos contribuir do ponto de vista das nossas facilities, dos nossos laboratórios, para que vocês tenham sucesso nisso. Esse é um ponto. No outro lado que você perguntou, apoio à Semana da Química, é um outro apoio, ou seja, nós vamos continuar sendo colaboradores de vocês em relação à disponibilidade de espaços, à disponibilidade da diretoria para que vocês possam articular convites, organização do evento, toda a parte que envolve você conseguir organizar eventos como a Semana da Química, que vocês têm feito de maneira também, eu acho, muito boa e de excelente qualidade, trazendo discussões. Então, a nossa intenção, nesse caso específico, é mais apoio logístico, eventualmente financeiro, para que vocês consigam fazer esses eventos da melhor maneira possível. Você quer complementar? Não, Alguma coisa? Respondi, Beatriz, sua questão? Eu sim, obrigada, professor. Ok. Professores, outra questão que agora eu gostaria de alavancar: como os senhores pretendem tratar a questão da permanência estudantil dentro dos cursos de Química? Porque o nosso instituto, se não me falha a memória, é um dos com maiores evasão de curso, então muita gente desiste do curso ao decorrer dele. Como os senhores pretendem contornar isso? João, um dos pontos é o seguinte: o primeiro, que nós já criamos, esperamos manter, aperfeiçoar e inclusive discutir com vocês, até que ficam mais experientes à medida que o tempo passa, é o programa de tutoria. O programa de tutoria, João, ele funciona não só aqui no Brasil, mas ele funciona muito bem em outras universidades do exterior. Ele funciona tão bem que a gente espera, inclusive, já o professor Tchek pode até falar, mas ele já pensa, inclusive, em estendê-lo até para pós-graduação, para inserção do pessoal dentro do IQUSP. Então, esse programa a gente tem que mantê-lo da maneira mais orientada e organizada possível. Então, o programa de tutoria é um programa que a gente pretende fazer isso. O outro programa que nós vamos criar é aquele programa Aluno IQ. Esse programa, veja, o tutoria é um programa que ele vai trabalhar no começo, mas a gente gostaria muito, e eu espero que a gente consiga implementar, que ele vá seguindo os anos seguintes. Ou seja, você pode ter um tutor dentro do IQUSP ao longo de toda a sua vida do IQUSP. E é muito salutar isso. Você tem ali, no primeiro momento, aquele apoio fundamental, e depois você tem ali um colega, que quase vira um colega, que é um professor que vai discutindo com você, orientando você, ou trabalhando, não orientação científica, orientação de bater papo e de ajudar você ao longo da sua vida aqui no IQUSP. Aquele outro programa Aluno IQ, ele é um programa que já envolve, João, ali aquelas condições de trabalho que a gente precisa ser bastante cuidadoso, mas não podemos deixar de tomar atenção, que são aqueles problemas que vão gerando depois da primeira etapa e depois do deslumbramento quando a gente chega numa universidade, que são os problemas relacionados à permanência, e a permanência que a gente fala é a dificuldade de você acompanhar algumas disciplinas, a dificuldade que você começa a ter, às vezes, da distância da família,
a dificuldade que às vezes você começa a ter na dificuldade do relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, nessa hora, a gente espera que esse programa do aluno IQ, ele seja um programa importante. E nesse programa a gente espera contar com o apoio de muita discussão e o apoio do pessoal do Instituto de Psicologia, que é principalmente do escritório que é chamado Escritório de Saúde Mental, que lá tem muitos profissionais que podem trazer informações importantes para a gente. Eu já conversei com o professor Andrés, que é o coordenador desse escritório. Então, a nossa proposta, João, é fazer de tudo para que os alunos se sintam acolhidos e de forma que esses problemas que podem surgir do ponto de vista dessa dificuldade de acompanhar o curso que acaba levando na evasão, ela seja identificada, discutida e evitada antes do tempo. Tá? A gente conta e espera ter vocês para discutir isso conosco. Tá bom? Tranquilo, professor. O Adriano levantou a mão, acho que ele vai complementar a minha fala. Pode falar, Adri. Boa tarde a todos, boa tarde à chapa. Eu queria agradecer aqui também, né, a disponibilidade de vocês em poder falar com a gente. Já conheço o professor Vitoriano há um certo tempo, né, ele tem um mandato aí há 4 anos, eu entrei há exatamente 5 anos. Então, eu gostaria primeiro de começar fazendo algumas perguntas e depois a gente vai conversando aqui sobre algumas questões que são dos alunos. Eu tenho uma certa trajetória já aqui no movimento estudantil da unidade e da universidade, então acho que seria legal a gente aprofundar um pouquinho mais, até para os meninos que estão chegando agora na representação estudantil. Eu acho que, assim, o cargo como diretor da unidade é algo muito importante, principalmente para os alunos, porque a gente somos a maior parte da comunidade, né? A gente tem, 700 alunos em graduação, mais uns 300, 400 alunos no setor de pós-graduação. E eu gostaria de saber da chapa, primeiramente, como vocês estão concorrendo a esse cargo, qual que é o perfil médio dos alunos? Vocês já pararam para pensar qual que é o perfil de ingresso e como esse perfil tem mudado ao longo do tempo? Responde já ou você vai fazer? Não, a gente pode responder já, A né? gente vai fazendo um diálogo aqui, né? Eu vou fazendo as perguntas, Sim. estão respondendo, a gente vai se complementando. Sim, João, nós temos acompanhado, evidentemente, todo final de entrada de alunos, a gente, meses depois que ocorre as matrículas, a gente tem os relatórios socioeconômicos, nós temos os relatórios de perfis de idades, de origens, de onde que os alunos vêm, tanto do pessoal do noturno quanto do pessoal do diurno. Haviam diferenças mais, do ponto de vista, por exemplo, no começo, quando os cursos do noturno começaram a ser oferecidos, nós tínhamos, na época, perfis bastante diferentes em relação aos cursos do diurno, do integral, que eram, basicamente, eles começaram a ter pessoas com idade mais avançada, que muitos eram até profissionais da área que gostariam ou que precisavam, de alguma maneira, ter o curso, principalmente no curso de Química Ambiental, e depois, com o tempo, isso foi se equilibrando, e hoje eu acho que a gente tem uma relação de equilíbrio muito próxima entre os cursos do noturno e o curso do diurno. Acho que a conquista que a Universidade de São Paulo teve, e a partir de 2021, com 50% das vagas sendo oferecidas para os alunos de escolas públicas, né? Ela foi uma conquista, na minha opinião, fantástica, porque ela permitiu que alunos, não só do estado de São Paulo, mas de fora, aqueles que vêm pelo Enem, conseguissem chegar à Universidade de São Paulo, né? E de fato, assim, o que tem sido demonstrado por estudos
e levantamentos importantes de pesquisa, é que essa inserção, em nenhum momento, ela tem afetado a qualidade, não só da formação dos alunos, mas principalmente daqueles que vêm, que são oriundos de escolas públicas. O desempenho desse pessoal, o desempenho desses alunos é muito similar e, em alguns casos, muito superiores aos alunos que vieram de escolas particulares, etc. Então, esse perfil da USP, ele se reflete aqui dentro do IQUSP. Nós temos hoje mais alunos vindos de escolas públicas do que alunos vindos de escolas particulares. Então, esse perfil a gente acompanha e ele é importante ser acompanhado, porque, além do perfil de alunos que vêm de escolas públicas, nós temos o perfil daqueles alunos que precisam um apoio, não só por tudo isso que a gente comentou agora, eu, João, mas que precisa do apoio para a permanência, para a estadia. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A Universidade de São Paulo, ela investiu no ano passado e deverá continuar investindo um montante de recursos significativo, eu estou falando da ordem de 290 milhões de reais para a permanência estudantil, e que isso se distribui em várias frentes, não só alimentação, bolsas, moradia, material, etc. Então, a gente tem essa preocupação, teremos essa preocupação, Adriano, e a gente acompanha isso não só internamente no IQUSP, mas a gente tem essa visão externa do que ocorre, do que está acontecendo na Universidade de São Paulo. Para os meninos novos agora, que talvez não saibam, existe a produção de um perfil médio de alunos, tanto pela FUVEST quanto pelo SISU, que é divulgado em gráficos, com todas as informações, como renda, localidade, etc. A pergunta que eu fiz para a Chapa, né, porque são pessoas comprometidas com a campanha, com o mandato, né, o professor Vitoriano já é o atual vice-diretor há 4 anos, é secretário-geral da reitoria, o professor Chuck também já foi chefe de departamento, e, assim, desculpa, eu acho que minha pergunta não foi muito bem respondida. A minha pergunta atual é, bem objetiva, qual é o perfil médio hoje dos nossos alunos? Perfil médio. Adriano, eu não sei exatamente onde você quer chegar, mas eu respondi sim. E, inclusive, Adriano, eu queria estender o seguinte, a professora Nádia, que é a nossa atual presidente da comissão de graduação, ela tem trabalhado com a diretoria, aliás, ela faz parte dessa gestão, porque ela é a presidente da comissão de graduação, e a comissão de graduação foi escolhida dentro dessa gestão, e nós temos trabalhado e conversado o tempo todo, e inclusive a professora Nádia e nós, eu e o professor Paulo, temos tentado resolver uma série de problemas que vão além, que são os problemas relacionados a não só convivência ou conflitos, mas também tentando resolver os problemas que recentemente teve com relação ao CRUSP, por exemplo. Eu me lembro de uma situação bastante delicada, que você sabe disso, né? Então, o perfil médio, Adriano, é esse perfil que eu estou te dizendo. Nós temos uma população de alunos no IQUSP, que são alunos oriundos de escolas públicas, alunos que não são alunos filhos de pais ricos, que precisam de apoio, não só apoio do ponto de vista, esse apoio que a gente está propondo aqui, que eu acabei de discutir com vocês, mas muitos precisam de apoio para permanência, e esse apoio tem sido oferecido pela Universidade de São Paulo e com um olhar atento da diretoria do IQUSP. Então, nós temos trabalhado, sim, o IQUSP trabalhou nesses últimos 4 anos, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e com
a comissão de graduação. A professora Nádia tem sido uma parceira, sim, ao longo desses 4 anos, porque nós trabalhamos juntos e resolvemos uma série de problemas e estamos sempre trabalhando para que a gente consiga, de fato, vencer essas barreiras e cada vez mais permitir que essa inclusão seja de forma a mais facilitada possível. Então, esse trabalho, em parceria com a comissão de graduação, tem sido feito de uma maneira muito cuidadosa e precisa, e principalmente nesses 2 últimos anos, onde a gente teve a pandemia, uma série de problemas de dificuldades dos alunos com dificuldade de ter internet, acesso à rede. Então, a universidade comprou uma série de modems, o Instituto de Química se prontificou imediatamente a tentar apoiar esses alunos para que eles pudessem acompanhar as aulas e não terem problemas. Então, nós temos real noção e vamos trabalhar, professor Chuck e eu, de maneira a que a inclusão seja a melhor possível e com o maior cuidado possível para que a gente tenha essa inclusão dentro do IQUSP, né, da mesma maneira que ela está ocorrendo na Universidade de São Paulo e sempre com cuidado de conversar com a comissão de graduação, que é o que a gente faz até hoje. Espero ter respondido, Adriano. Não sei exatamente até que ponto você quer que a gente responda. Então, assim, o diálogo, principalmente quando a gente tem uma presidente de comissão estatutária, eu acredito que ele é fundamental, para não dizer o mínimo, né? O ponto que eu quero chegar, professor, é que nós estamos fazendo essa reunião para conseguir os votos dos representantes discentes. Representantes discentes esses que correspondem à maior parte da comunidade. Como eu voltei a dizer, são 700 alunos de graduação e outros 400 alunos de pós-graduação. A equidade entre os nossos votos é completamente diferente, né? Os alunos de graduação e pós-graduação vão ter votos nessa Assembleia Eleitoral. Se o senhor está vindo falar com a gente, que somos os alunos e temos nossas questões, eu acho que o primeiro ponto para que você consiga discutir com a gente é saber qual a questão de renda, qual a questão de distância. Então, é nesse ponto que eu quero começar a introduzir a conversa, que foi o que o senhor disse que não sabia até que ponto eu queria chegar. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. O ponto de quem são esse eleitorado, quem realmente está habilitado a fazer essa votação, e em quem eles estão representando. O senhor está falando com a gente em relação a propostas para esses alunos. Se vocês não sabem o nível médio desses alunos, a gente acaba deixando essas propostas como falaciosas. Né? São questões que vocês propõem, mas vocês ainda não sabem nem para quem vocês estão propondo, né? E o senhor gosta muito sobre a questão de empreendedorismo, e essa é uma questão muito presente também no empreendedorismo, que a gente identifica qual é o nicho das nossas ações, né, que é o nosso público-alvo. Então, enfim, sobre que não houve Não, um problema. Adriano, olha, deixa eu dizer um negócio para você. O momento... Eu não interrompi o senhor em nenhum momento, mas assim, eu dou a parte para o senhor, pode dizer. Não, desculpa, Adriano, é que falhou aqui a internet. Pode continuar, feche o seu raciocínio, por favor. Acho que caiu a ligação. Alô? Oi? Adriano, Não você está caiu. aí Estão me ainda? ouvindo? Estão me ouvindo, não? Estamos sim, professor. Adriano, você está conseguindo falar? Não, tá cortando um pouco. Vamos? Tá cortando um pouco, porque infelizmente a internet foi disponível, né? O professor disse que não há nenhum problema para visualizar as aulas com a internet, que foi organizada até mesmo modems. Para de estudante da Universidade de São Paulo não atende apenas o IQUSP, apesar de grande aqui de alunos do IQUSP. A gente está falando de um local completamente compactado, 7 andares cada bloco, 11 apartamentos cada um, cada apartamento entre 3 e 6 alunos. A gente está dando para ele. Adriano, está falhando, viu? Eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando.
Não sei se os outros estão conseguindo. Entendo. Eu vou tentar uma Talvez nova manda conexão a pergunta pelo e já chat. retorno. Escreve pelo chat, faz a pergunta pelo chat e a gente consegue ler, porque eu não, realmente nós não estamos conseguindo. Tá picada a sua fala. Perdi a conexão completamente agora. Pronto, acho que agora Está me melhorou ouvindo, talvez a pessoal? conexão. Consegue me ouvir Estamos sim, melhor? professor. Acho Deixa, que eu vou fazer. Tá. agora melhorou. Tá. Agora sim a gente consegue ouvir perfeitamente, Então, Adriano. desculpem, pessoal, essa é a questão da internet, né? Que é a questão da inclusão social dos alunos, né? Que a gente está falando. Então, o que eu estava dizendo, o professor disse que não teve nenhum problema com essa permanência, só a questão de assistir às aulas. Vocês puderam comprovar agora qual a questão da internet aqui. A questão é, a gente contratou uma empresa privada para distribuir modems, esses modems com limitação de conectividade. Eu gostaria, por favor, eu estou vendo apenas o professor Pedro, se eu puder ver o professor Chuck também. E a questão é, a gente distribuiu esses modems para os alunos que estão compactados em um lugar específico da Universidade de São Paulo, né, feito por 8 prédios, cada prédio com 7 andares, cada andar com 11 apartamentos, cada apartamento entre 3 e 6 alunos, sem contar nessa questão o alojamento. As aulas acontecem no mesmo horário. Dizer que não houve nenhum problema após inúmeras contestações do centro acadêmico e dos alunos daqui, é engraçado, assim, porque nem precisa estar aqui, nem precisa utilizar esse modem para saber como ele não iria resolver. Porque a gente tem, então, em torno de 2.000 alunos no mesmo lugar, cada um com um modem, todo mundo tentando entrar na aula ao mesmo tempo, e esse sinal está indo para a mesma antena. Eu não preciso falar como que era a conectividade disso. Então, falar que não há problema é um pouco complicado. Então, a gente está discutindo sobre isso, sobre a questão dos alunos. É bem legal as propostas, a gente tem a proposta para o setor didático desde 2013, que não saiu. Apesar do professor ser ali secretário-geral da UTA, a gente teve problemas orçamentários, que era da arrecadação do ICMS, etc. Mas a questão é, o único momento em que foi falado sobre permanência durante a apresentação desse programa em slides foi o momento que o professor disse, então a gente vai também se prestar à questão da permanência. Mas a gente fala depois. Acho que depois pode ser agora. O que seriam essas questões de permanência? Visto que o curso é um curso extensivo à questão financeira, nenhum aluno faz esse curso sem ter um jaleco, sem ter um óculos de proteção, sem ter materiais básicos como uma calculadora científica. Ano passado, eu fui o presidente do centro acadêmico e foi quando a gente finalmente começou a inserção de cotas em relação a escolas públicas. E principalmente alunos, então, com o NIS recebendo a ajuda do Estado. Esses nossos alunos só conseguiram cursar a graduação nesse primeiro ano porque o centro acadêmico se organizou de sua forma financeira e conseguiu oferecer um kit BIS de permanência para eles, com o material sendo utilizado entre jaleco, calculadora científica, tabela periódica, óculos de proteção, etc. Esses movimentos foram observados ao longo da universidade em outras unidades. Por exemplo, outro curso que se gasta muito com material é o curso de arquitetura, onde a direção deu para todos os alunos de baixa renda o kit completo para que eles fizessem a sua graduação. O professor Pedro esteve à frente da direção durante 4 anos. O professor Chuck também já foi chefe de departamento da Bioquímica. E o professor Pedro também é o atual secretário. Além da gente falar de propostas, que a gente tem que pensar para o futuro, a gente tem que pensar o que já foi feito nessa gestão, qual era a preocupação dessa gestão com a permanência de verdade desses estudantes, e o que vocês pensam que poderia melhorar para isso. Adriano, bom, a gente ouviu agora no final uma parte. Eu queria que ficasse bem clara a primeira coisa para vocês, pessoal. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui discutindo, eu não estou aqui discutindo questões que são alguns pontos que você levanta aí, Adriano, são questões que são do cunho mais geral da Universidade de São Paulo de discussão. Então, eu não estou aqui conversando como secretário-geral, eu estou aqui conversando como um membro de uma chapa, um candidato
à diretoria do IQ-USP. Esse é um ponto que eu queria deixar claro. O segundo ponto que eu queria deixar claro é o seguinte: esse momento de renovação na unidade, ele é muito importante, porque, principalmente agora que nós estamos tendo duas chapas, né? Na outra gestão foi uma chapa só, teve um debate, mas acaba não tendo ali a discussão interessante do ponto de vista de você debater ideias, que é o que está acontecendo agora, né? Então, eu acho isso muito importante e salutar. E aí, o que significa isso? Nós já conversamos com os coordenadores e presidentes de comissões, nós já conversamos com os alunos de pós-graduação, hoje nós estamos conversando com vocês, amanhã à tarde, hoje à tarde, nós vamos conversar com os professores, a categoria de professores associados, vamos conversar com os professores doutores, titulares, vamos conversar com os pós-docs, vamos conversar com os servidores. Então, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal, nós estamos discutindo as nossas propostas. Então, nós não estamos, por favor, nós não estamos aqui, tanto que eu nem sei de vocês quem são os eleitores. Nós estamos aqui discutindo as propostas. Se vocês gostaram das nossas propostas, se vocês acharam interessante, se é legal, o que nós podemos fazer para melhorar, qual é a intenção, né? Qual é a possibilidade de mudança que a gente pode ter em relação a isso. Então, é esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui discutindo o nosso projeto de gestão, a nossa proposta de gestão. Esse é um ponto importante. Você levantou várias vezes a questão de renda. Eu não tenho essa planilha agora aqui na minha frente, Adriana, eu não consigo te responder. Eu estou levantando informações da minha memória de vezes que a gente olha esses relatórios lá na reitoria que chega para a gente. E que, de novo, eu repito, as várias vezes que nós discutimos a questão de permanência e a questão de apoios aos estudantes que chegaram ao IQ-USP, nós discutimos em parceria com a professora Nádia. Não tem outra pessoa para a gente discutir isso, tudo nós falamos juntos. Então, você sabe, ela sabe, nós sabemos a mesma coisa. Não houve nada diferente. É o que eu estou te dizendo, a professora Nádia faz parte da gestão Paulo e Pedro. Ela trabalhou conosco, então é a mesma coisa. Tudo que a gente precisa fazer, pessoal, é para melhorar. Você trouxe aqui pontos importantes. Qual é e como nós podemos ajudar, por exemplo, além dos apoios que a reitoria dá, mas os apoios da reitoria são apoios mais gerais, que envolvem a parte de alimento, como eu comentei, moradia, projetos como os projetos que têm sido gestados não só pela Pró-Reitoria, que são as bolsas, Pró-Reitoria de pós-graduação, de cultura e extensão e Pró-Reitoria de graduação, são muito importantes. Tudo que a reitoria permitiu nesses últimos anos, e eu estou falando agora, enquanto aqui do IQ-USP, que a gente olha isso, se você puder ser contemplado em todas as instâncias de bolsa, permanência estudantil, a parte de alimentação, um aluno USP hoje pode receber até R$ 1.250 por mês, envolvendo todas as ações da reitoria, para que a reitoria tenha esse aluno dentro do seu quadro e para que ele possa ter a sua permanência o mínimo de conforto possível. Eu não quero entrar muito nessa seara, porque tem todo um projeto que será desenvolvido, que já foi desenvolvido, do ponto de vista geral. Então, eu queria que a gente pontuasse esses aspectos. A gente tem acompanhado e vamos continuar acompanhando. Gostaríamos muito de receber sugestões de vocês para que a gente pudesse melhorar cada vez mais internamente. E eu digo a vocês, assim como a gente trabalha hoje em parceria com a comissão de graduação, as COPs, a gente pretende continuar trabalhando em parceria com a comissão de pós-graduação, porque é o elo
de contato entre os alunos, graduandos e a diretoria. Ou seja, é a nossa comissão estatutária oficial e também que faz o contato com a reitoria. Então, isso é fundamental e a gente gostaria muito de preservar isso da maneira como a gente faz hoje, tá? Eu tenho muito respeito pela professora Nádia, a gente trabalhou ao longo desses 4 anos juntos e resolvemos um monte de problemas sérios, graves, desde problemas de relacionamentos, tantos outros problemas que foram surgindo e esses desafios monstruosos que nós enfrentamos nos últimos 2 anos, que foi essa mudança de vida que nos obrigou a ficar fechados em casa e de uma hora para outra a gente teve que sair correndo para adaptar as nossas vidas e permitir que vocês continuassem trabalhando da maneira que a gente pôde. Eu não estou dizendo, Adriano, que a gente conseguiu resolver, não, estamos longe de resolver. Mas foi tudo que a gente pôde fazer naquele momento. E com o tempo, as coisas foram se acomodando, ou pelo menos conseguindo chegar a resolver as coisas da melhor maneira possível, mas não, as coisas não foram resolvidas porque a gente continua ainda com a intenção de trabalhar e melhorar cada vez mais isso. Podemos passar para mais pessoas que querem se comunicar? Pessoal, eu gostaria de continuar aqui. Se ninguém se incomodar, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu gostaria de ter um momento de tréplica, assim. Pode fazer, Adriano, pode falar. Assim, eu, em nenhum momento, de verdade, gostaria de estar ofendendo o senhor. Inclusive, eu não sei se o professor é meu professor italiano, ele foi meu professor em Analítica 1, com certeza, assim, ele foi um dos meus melhores professores que eu tive. Eu não tenho nada a me queixar, e eu não estou questionando a questão de que vocês fizeram o seu melhor. A questão da universidade é que, querendo ou não, a gente faz parte dessa universidade, né? O Instituto de Química não é um instituto isolado, é um instituto de Química da Universidade de São Paulo. E a gente tem que observar o que está acontecendo, né? Quando eu falei sobre a situação dos alunos do CRUSP, que tem alguns alunos do IQUSP, quando eu falei da situação do ingresso, de toda essa situação, foi justamente para a gente abrir um leque para entender um pouquinho mais como que é esse colegiado, né? Como que é essa comunidade discente. Porque, se o senhor lembrar, a minha primeira pergunta era justamente qual é o problema médio, né? Quais os problemas? Eu não quero que o senhor saiba todos os dados, ninguém consegue saber todos os dados, né? Nós somos alunos, nós sabemos disso, ninguém consegue saber todas as disciplinas, ao mesmo tempo, todos os afincos que a gente gostaria de ter. Isso não é uma questão da gente não gostar, é uma questão que a gente não consegue, né? A gente tem limitações fisiológicas. Já que o senhor não tinha esse dado, eu trouxe esse dado para o senhor e complementei, porque o senhor mesmo falou sobre o tamanho do orçamento da universidade diretamente para essa permanência. Então, eu não estou em nenhum momento questionando os senhores, nem a sua boa-fé com o mandato. Eu tenho certeza que, independente de qual chapa ganhar, a gente vai ter 4 anos de muita prosperidade e muita comunicação no Instituto de Química. Mas o final da minha pergunta era, quando foi mostrado os slides, a questão de permanência foi colocada como, teremos um projeto de permanência e isso a gente dirá depois. Foi assim que eu terminei a minha última pergunta. O que eu estou perguntando é, quais são esses projetos? Quais são os projetos de permanência? Porque os problemas estão aqui, eu tenho certeza que os senhores fizeram o seu melhor, mas os problemas continuam aqui e eles vão, inclusive, aumentar com o aumento de 50% das cotas de escolas públicas. Então, voltando na pergunta, essa era a minha pergunta, quais são esses projetos? Eu dei exemplo do que a própria comunidade, os próprios alunos, através do centro acadêmico, têm feito. O que a direção pensa em fazer com isso? O que o mandato Pedro Vitoriano tinha que fazer em relação a esses alunos? Adriano, permanência do ponto de vista de apoio financeiro, eu acabei de comentar com vocês, quem vai fazer isso é a Universidade de São Paulo. E quando você coloca aqui no chat 200 milhões de reais, não é isso. Você vai ver quanto que vai ser o orçamento este ano para 2022, que vai ser aprovado no próximo CO, quanto que é o montante para a permanência estudantil.
terça-feira que vem, o CEO vai aprovar essa matéria. Acho que foi a pergunta do João, é outra questão. Eu entendi que a pergunta do João é a permanência do aluno do ponto de vista dele continuar, dele não evadir do curso. Evidentemente, tem um lado, que é um lado que tem que ser cumprido e tem que ser trabalhado via universidade, criando todos os mecanismos para que os alunos que têm problema do ponto de vista financeiro em se manterem em São Paulo e na universidade consigam continuar tendo os apoios que são fornecidos pela reitoria. Nesse sentido, eu não só trabalhei junto com o professor Paulo aqui nas reuniões para que esses recursos foram mantidos, como continuaremos trabalhando, porque a gente acha de extrema importância, ou seja, num projeto de inclusão, como o projeto que a USP se propôs a fazer, né, que é um dos maiores projetos de inclusão em universidades públicas do mundo, ele requer um trabalho cuidadoso do ponto de vista financeiro. E isso a reitoria está fazendo. Do nosso lado, a gente vai trabalhar com a questão da permanência, primeiro nesse aspecto, identificando, discutindo e avaliando quais são os reais problemas do ponto de vista da inserção desse estudante que vai receber todo esse apoio da universidade dentro do IQUSP, para que ele continue o curso ao longo de todo o tempo e consiga finalizar o seu curso de graduação. Então, do ponto de vista financeiro, Adriano, a gente pode até discutir o que você colocou. Eu não tenho essa resposta agora. Nós não temos. Eu e o Chuck tenho certeza que não. A gente pode e deve discutir as questões que estão relacionadas aos aspectos que você está falando. Mas, pelo que eu me lembro, do ponto de vista de apoio, nós temos apoio com relação a material para os laboratórios, óculos, luvas, jalecos, tudo isso é distribuído já. Nós não temos, do ponto de vista de apoio financeiro, o que nós podemos oferecer e vamos trabalhar é todo esse apoio do ponto de vista psicológico e todo esse apoio do ponto de vista de ter um movimento e um trabalho de tutoria para que os alunos não se sintam desmotivados e continuem a fazer o curso até o final. Tá? Então, é isso que eu estou falando do ponto de vista você colocou aqui, tudo isso faz parte de 2 projetos. O projeto de tutoria, que já é um projeto que está aqui consolidado. Um segundo programa, que é o programa Aluno IQ, é um programa que a gente vai criar. Esse programa terá discussões. Por exemplo, nós sabemos que o IB, a Instituto de Física, contrataram psicólogos. Nós vamos entrar em contato com esse pessoal, discutir, saber qual o que aconteceu. O programa está bom, a gente pode copiar, trazer alguma coisa para cá, mas esse programa Aluno IQ é um programa que vai abranger uma série de ações e que a gente espera que essas ações envolvam, principalmente, discussões que possam minimizar e evitar que a gente chegue a situações delicadas de ter que submeter os alunos a tratamentos por exemplo, enfim, os tratamentos psiquiátricos. Então, são essas 2 propostas. E nós não temos ela fechadinha aqui porque ela carece de ser discutida na comunidade, discutida com vocês, discutida com profissionais da área de saúde, né? O Instituto de Psicologia, Instituto de Física, Instituto de Biologia, pessoal da Faculdade de Medicina tem projetos interessantes que eles aplicaram também aos alunos que tinham uma série de problemas. Então, nós vamos construir isso juntos. Não dá para a gente... Eu não tenho nem Chuck aqui agora a receita final de qual a direção que a gente vai tomar, mas a gente está disposto e vamos fazer isso para criar esse programa Aluno IQ, que vai ser extensivo aos alunos de pós-graduação, não só aos alunos de graduação. Tá?
Gabriel tem uma pergunta. Gabriel, por favor. Oi, boa tarde, professor. Eu tenho duas perguntas, na realidade, um pouco diferente do tema até agora. A primeira diz respeito a algo relacionado à ética. O que eu queria saber dos senhores é o seguinte: já há algum tempo, há um bom tempo, o Instituto de Química tem ciência de alguns problemas que vem passando em relação a certos alunos, né, que apresentam um comportamento inadequado, assim, tem alguns trâmites aí bem sérios ocorrendo na comissão de ética, e o que eu tenho notado, que os meus colegas veteranos têm notado, é que esse tipo de problema ele não consegue um direcionamento final. Então, uma pessoa que eventualmente ataque outro aluno, um aluno, né, que ataque outro aluno de qualquer forma, ele acaba não tendo uma punição, não tem nada que faça a vítima ver que realmente houve algum tipo de conclusão para o caso. O que eu queria saber nessa primeira pergunta primeiro, vocês têm ciência dessas coisas, né? E tendo qual que é a ideia de vocês para tratar esses casos gravíssimos que acontecem e não deixar eles simplesmente, como posso colocar, não colocar panos quentes em cima. Gabriel, sim, Gabriel, a gente tem contato com todas essas situações que nos são trazidas pela comissão de graduação, ou às vezes que chegam via ouvidoria. Só deixar claro para vocês, o IQUSP tem uma ouvidoria, que é um canal onde você pode fazer denúncias. O ouvidor, ele é uma pessoa bastante discreta, ele não... Veja, são dois canais que a gente tem que trabalhar sempre com um cuidado muito grande, a ouvidoria e a Comissão de Ética e Direitos Humanos. São os dois canais em que você pode levar esses problemas e que, de certa forma, eles não serão alardeados, ou seja, eles serão trabalhados de acordo com a importância que ele merece. Então, por exemplo, quando se faz uma denúncia ou quando se faz um comentário na comissão, na ouvidoria, geralmente o ouvidor passa essa informação, esse problema, para a comissão de ética, porque é uma pessoa que, inclusive, tem assento na comissão de ética. A comissão de ética debruça sobre esse caso, às vezes até põe a diretoria em contato, em alerta sobre esse caso, e aí a diretoria, ela, juntamente com a comissão de ética, ela pode esperar um resultado final de investigação da comissão de ética e depois tomar uma decisão. Nós tivemos situações, e eu sei de algumas coisas que você está falando, nós tivemos situações em que a comissão de ética disse o seguinte: olha, nós apuramos isso e o que nós gostaríamos é que a diretoria, juntamente com a comissão de ética, sentasse com o aluno e fizesse, não uma conversa com ele, mas oficialmente oficiasse ele que aquele evento não poderia ocorrer mais, porque em qualquer situação que ocorresse, ele estava oficialmente notificado e ele seria, em seguida de qualquer reincidência, ele teria problemas graves em relação a continuar na universidade, porque aí a gente tem os mecanismos de enviar isso para a Comissão de Ética Central e a Procuradoria-Geral. Então, Gabriel, foi um período muito difícil. Nós não tivemos só problemas com alunos, nós tivemos problemas de todas as montantes dentro da nossa unidade e a gente não botou nada para debaixo do tapete. Eu e o professor Paulo, a gente enfrentou grandes desafios, mas esse é o tipo de situação, Gabriel, em que não dá para a gente divulgar, porque são situações em que a própria comissão de ética recomenda que os casos sejam tratados de forma sigilosa, né? E o que a gente mantém, né? Ontem, conversando com os colegas de vocês da pós-graduação, e a gente sabe disso, né?
que tem os problemas de assédio entre professor e aluno, né? Você está trazendo aqui coisas que a gente sabe, entre aluno, né? Então, são níveis de discussão muito difíceis da gente lidar, né? Há casos em que um aluno ele tinha ação em que ele acabava provocando uma perturbação enorme. Nós chegamos a ter situações delicadas de impedir ou de tentar trabalhar horários diferentes para colegas que trabalhavam aqui com as meninas que vinham da faculdade de enfermagem ter aula aqui conosco. Situações graves. Então, a gente não tem, Gabriel, não tomado decisão sobre isso. Certamente você pode saber de alguma situação que ainda pode estar acontecendo, mas a gente está trabalhando com relação a isso. E não vamos fazer diferente no caso de uma nossa gestão. Ou seja, quando a situação for gravíssima e a gente não conseguir resolver, a gente pede o recurso e o apoio da Comissão de Ética Central, ou então a gente pedirá direto o apoio da Procuradoria Jurídica e da Pró-Reitoria de graduação para que nos ajude em cada um desses casos. Então, você tem razão, eu sei disso, que são situações muito delicadas, porque a gente vive num universo tão amplo, de várias pessoas, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas a nossa ação tem sido, primeiro, educativa. Quando ela não funciona pelo lado educativo, ela tem que ir para o lado legal, e aí a gente tem feito isso, notificado a pessoa que em qualquer reincidência ela vai perder a sua vaga na Universidade de São Paulo. Ah, tá. Só para esclarecer, professor, eu não me referia a nada, foi algo bem genérico mesmo, porque não, entendo. Não realmente Entendo, Gabriel. Tá? É só para deixar claro. Aí eu ia fazer uma outra pergunta, mas a Ana Luísa tem um outro assunto que é um pouco mais urgente, e se sobrar tempo no final eu faço, então. Aí manda ver aí, Ana Lu. Oi, professores, boa tarde. Eu só queria trazer, que o senhor estava falando sobre a tutoria, e eu sou aluna de 2020, então eu entrei já na pandemia, no curso, e isso foi um problema que a gente teve, porque apesar de ter se oferecido a tutoria, a gente não recebeu esse apoio, porque a gente montou o grupo como foi pedido, a gente mandou por e-mail, tiveram muitos alunos, muitos grupos de alunos que não receberam o tutor. O meu grupo, por exemplo, foi um deles, a gente demorou muito tempo para receber um tutor, e esse foi um problema grave, inclusive, porque a gente se sente meio desamparado, né? Porque a gente entrou no curso já na pandemia, teve praticamente um mês de aula, e apenas em 2021 que a gente recebeu um tutor, e mesmo assim, a gente já estava, né? Já tinha lidado com muita coisa sozinho. Então, eu acho que sim, esse é um programa que teria que ser levado de forma um pouquinho mais séria e também tratado com uma urgência um pouco maior, principalmente para o pessoal de 2021 e de 2020, que passou por uma situação bem complicada logo no início do curso. Tá, Ana, obrigado pela sua pergunta e obrigado pelo seu comentário. Imagino, você já veio ao IQ, Ana? Já, eu tive uma semana de aula. Lógico, no comecinho do ano, né? Do ano passado. Sim. Sim. Mas eu fico imaginando que os alunos de 2021 ainda não vieram. Ele travou ou foi só para mim? Travou aqui também. Professor, vocês travaram um pouco. Oi? Estão ouvindo agora? Então, você fala que os senhores travaram. Está me ouvindo, não? Agora voltou, só que aí travou por uns segundos a fala. Isso que você está trazendo, Ana, é um problema sério. A tutoria precisa funcionar. As pessoas que se dispõem a ser tutor, não é obrigado a ser tutor, ele tem que se disponibilizar a fazer esse trabalho. Então, assim, a nossa intenção é melhorar. Eu já boto você aqui como uma convidada para que a gente possa, junto com vocês, e se você topar, a gente poder discutir quais são os pontos dentro dessa comissão que pode ser melhorado e como que a gente pode fazer isso, sabe? Nós queremos uma tutoria que funcione. Nós não queremos que pessoas entrem e que não estejam disponíveis para fazer esse trabalho.
Eu sei que talvez o trabalho à distância pode ter sido, em algum momento, usado como, a gente não conseguiu porque estava à distância, etc. Mas esse trabalho, se ele não funciona, o que nós estamos propondo aqui não funciona, porque faz parte. A tutoria, ela é importante, ela é um meio de inclusão, ela é um meio de você receber os alunos e ela pode fazer com que uma série de conflitos, indecisões e dificuldades que a gente tem no início da universidade seja minimizado. Tá bom? Vamos melhorar, Ana. Obrigado Sim, por esse professor. comentário seu. Obrigada, professor. Gabriel, a sua outra colocação, agora que você tinha dado espaço a Ana, acho que dá para fazer. Aí, se mais alguém tiver, manda no chat, por favor, só para a gente ter o controle, que a gente também tem hoje, à 13h, uma reunião com a professora Nádia, então, para tentar adiantar o máximo possível, por favor. Professor, a minha pergunta é mais voltada agora para o curso em si. Eu também, junto com a Ana Luísa, entrei em 2020, só que eu sou do período noturno. E logo que eu entrei, eu já estava ciente de muitas características do período noturno, porque eu já vim de outra faculdade, então já não sou exatamente tão calouro. Mas uma coisa que eu notei é que o período noturno, às vezes, ele parece muito relegado, sabe? Muito deixado de lado. Então, a gente percebe que a gente não tem as ênfases que o período diurno tem, né? O período integral tem. Algumas matérias, elas têm uma dificuldade, né? De serem dadas. Acho que no ano passado, inclusive, ocorreu o contrário, né? Foi para o integral que teve dificuldades, mas enfim. O que eu queria perguntar é se vai ser dada, se vocês planejam dar uma atenção a mais para o período noturno, tentar arranjar um jeito de oferecer mais ênfase, por exemplo, tentar trazer a ênfase tecnológica, por mais que a Politécnica seja envolvida, tentar achar um caminho para trazer essa opção para os alunos, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu caso, mas eu tenho pelo menos meia dúzia de colegas que também estão na mesma situação. Nenhum de nós quer ficar na área acadêmica, a gente quer ir para a indústria. Então, para a gente, a área mais interessante seria a biotecnológica, a química tecnológica. E ela só é oferecida no integral. Só que quem estuda no noturno não tem condição de se manter na faculdade sem trabalhar. É o meu caso, por exemplo, e o caso desses outros colegas. Então, a gente fica num dilema muito grande. A gente tem um caminho, uma escolha profissional traçada, só que a universidade não dá essa oportunidade para a gente, nos força a ir por um caminho que a gente ou não se dá bem, ou realmente não é o que a gente quer, não é profissionalmente o que a gente quer. E isso é algo muito complicado, porque já tem amigos falando que vão ter que pedir licença do trabalho ou demissão, né, só para cursar meia dúzia de matérias para poder pegar essa ênfase tecnológica. Então, tendo isso como base, eu queria saber se vocês têm algum planejamento para tentar trazer essa atenção a mais que o período noturno tanto precisa. Qual que é o plano de vocês? Gabriel, muito obrigado, Gabriel. Bom, você viu duas coisas que a gente pretende fazer. E isso que você está colocando aí encaixa perfeitamente. A primeira é a revisão do currículo, né? Ou seja, a discussão do currículo envolvendo, inclusive, esse assunto importante que você traz aqui, que são a disponibilidade e a possibilidade das ênfases para o pessoal do noturno. Eu concordo plenamente com você, até porque muitas pessoas do noturno já têm algumas atividades durante o dia que seriam importantíssimos que tivessem essas ênfases. Então, é um assunto de nosso interesse, eu coloquei lá em 2 pontos importantes, e você viu uma outra coisa, eu queria até saber o que vocês acharam disso. A possibilidade de você... Lógico, Gabriel, veja, quando a gente está propondo ênfases, inclusive entre unidades, por exemplo, São Carlos, Ribeirão Preto, se algum interessar, como eu comentei com vocês, essas ênfases, elas podem ser parcialmente trabalhadas com
com a possibilidade de você fazer parte desses cursos de forma virtual, trabalhando da maneira como a gente está trabalhando hoje, e períodos que podem ser muito bem especificados para que, eventualmente, vocês fiquem um período nesses laboratórios e nessas universidades, nessas unidades, fazendo, eventualmente, um trabalho experimental, uma parte experimental para você complementar o curso e você ter esse contato com os professores. Então, são duas coisas. A revisão curricular traz, e você já deu um alerta incrível aqui, a necessidade da gente discutir as ênfases para o noturno, ampliando e dando a oportunidade de vocês trabalharem com inclusive ênfases que já tem aqui na nossa unidade. E a segunda é a possibilidade para que vocês também tenham a chance de poder, eventualmente, fazer uma ênfase em outra unidade da universidade. Então, eu acho que a proposta da revisão curricular ela é mais focada a trabalhar hoje a nossa grade, né, com essa possibilidade, e a possibilidade, eventualmente, da gente conseguir essas ênfases sendo feitas em outras unidades. Isso aí também não depende só do EQ, isso depende de pró-reitoria de pós-graduação, de graduação e etc. Mas, obrigado, já está anotado aqui um aspecto importante, né, que a gente, certamente, com esse teu comentário e com essa tua solicitação, a gente vai trabalhar com muito carinho a possibilidade da gente inserir dentro da nossa grade curricular ênfases para você. Eu acho cortou de novo. Acho que essa esbarra numa questão de... Acho que está cortando. Estão ouvindo? Oi? Agora voltou. Sim. Pode falar. Eu acho que numa situação ideal será ótimo oferecer todos os cursos, tanto no diurno quanto no noturno. A limitação é recursos, né? Como o Pedro falou, temos, por causa da experiência da pandemia, todos nós, docentes e alunos, precisava aprender rapidamente e usar recursos à distância para passar matéria, que nós achamos que não é o ideal, mas em casos em que não tem outras opções, pode ser muito útil. Então, Pedro já falou sobre essa possibilidade de talvez oferecer algumas disciplinas na parte noturna, podia, de uma maneira, gravar as aulas que foram dadas na parte diurno e deixar eles disponíveis para alunos noturnos ou alguma coisa assim. Mas o que nós temos que ver é ver quais são as disciplinas que precisam ser duplicadas e se essa cabe dentro do nosso corpo docente atual para oferecer eles no noturno. Se dá, ótimo, nós podemos tentar fazer isso. Se não dá, se nós precisamos contratar mais docentes, 1, 2, 3 docentes, ou ter a colaboração, obviamente, essas disciplinas são dadas por outros institutos, não só do Instituto de Química. Precisamos obter a colaboração dessas outras unidades para oferecer essas disciplinas na parte noturna. Acho que nós temos que colocar no papel que é o investimento em tempo, em dinheiro, etc., em recursos, etc., para isso ser efetivado, e depois ver como nós podemos implementar. Eu acho que, tendo uma grande demanda para isso, acho que nós podemos estudar essa possibilidade. Sim. Mas o que você traz é importante, Gabriel. Lógico que você apontou aí um aspecto que é sempre
é sempre limitador, que são as unidades que a gente depende delas, né? Principalmente Politécnica e outras unidades que precisam, de alguma maneira, que seus docentes ministrem essas disciplinas. Mas eu acho que tudo isso, tirando além do que o professor Tchek está dizendo aqui, eu apresentei para vocês lá no início, né? A gente está hoje com um quadro de docentes bastante reduzido, isso traz uma carga de trabalho bastante intensa, mas que a gente pretende fazer contratações e que, nesse momento dessas contratações, a gente aliviando, certamente, a gente vai poder pensar em projetos mais interessantes aí do ponto de vista da graduação, tá ok? Está anotado aqui, a gente vai levar isso em consideração, sim, Gabriel. Muito obrigado, viu? Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Felipe, João, você tem alguma pergunta, João? Não, é só para levantar eu só gostaria de levantar um ponto, porque assim como o Gabriel, eu sou do período noturno, e assim, a nossa solução não seria exatamente gravar, mas tem mais uma equidade entre as distribuições. Porque eu também fui RD da QFL por 2 anos, e eu sei de como é difícil ter a consolidação de professores para o Ministério das Disciplinas no período noturno, mas a gente não está querendo uma gravação. A gente quer ter uma igualdade perante os 2 turnos. Porque, né, a gente só tem uma opção de ênfase, a gente não tem eletivas à noite, enquanto que todas as eletivas, em suma maioria, são ofertadas no período integral. Então, as únicas eletivas, no caso, para não dizer que não são todas, são referentes à ênfase de mental, mas de resto a gente não tem nenhuma. Não, só gostaria de juntar esse ponto. Certíssimo, João, certíssimo. Eu sempre fui batalhador e vocês sabem, não sei, acho que além do Adriano, não sei se vocês tiveram aula comigo, mas eu dou, as minhas aulas acabam, até pelas minhas atividades, eu acabo dando muita aula à noite. Semestre que vem eu tenho 2 disciplinas à noite e uma das coisas que a gente sempre conversa com os alunos, assim, é que a gente mantenha o mesmo nível dos cursos integrais e que a gente, de fato, permita que vocês tenham a mesma chance e as mesmas informações que a gente tem aqui, que o pessoal tem no curso integral. Então, esse aspecto que você está trazendo, quer dizer, o que o professor Tchek colocou aqui é que podem ser, de alguma maneira, sugestões ou alternativas que a gente pode criar dentro desse contexto e dessas discussões que, inclusive, a gente vai fazer para repensar e reanalisar o nosso currículo, tá? Mas, de fato, o que você coloca aqui é uma coisa muito importante, porque, considerando que os alunos do noturno têm já muitos uma atividade, muitas vezes de trabalho, é interessante que você, dentro do viés do que você coloca aqui, da importância de você trabalhar mais ou focar mais do ponto de vista da formação em alguma área que você deseja lá fora, é exatamente isso que a gente está pretendendo. E quando a gente fala, pessoal, em disciplinas de empreendedorismo, todo esse conjunto de informações de inovação que eu trouxe aqui para vocês, isso é evidentemente extensivo para o noturno. Ou seja, a gente precisa fazer com que o eixo de formação dos nossos estudantes do diurno e do noturno tenha a mesma qualidade e siga os mesmos princípios e são tratados e serão tratados da mesma maneira, tá? Obrigado, Gabriel e João, por esse destaque aí que vocês fizeram, que é muito importante. Gabriel, por favor. Eu só queria complementar, professor, porque na ocasião do senhor ser eleito, ou mesmo que não seja, vai continuar tendo voz no IQ, né? Então acho muito importante reforçar que essa parte de empreendedorismo, administração, etc., ela é sim muito importante, eu acho muito bacana, só que como aluno do noturno, e o João também, né, eu tenho que deixar bem claro que eu me sinto extremamente prejudicado em relação aos meus colegas do integral.
Obviamente isso não tem nada a ver com eles, é a questão do curso, porque além de serem mais espalhadas as matérias por conta do maior tempo, eles ainda acabam tendo a possibilidade de cursar essas ênfases. Então, a formação deles tem a possibilidade de ser mais espaçada, né, digamos assim. A nossa é mais concentrada ali naquelas 4h30 de noite. Até por isso que o noturno dura 1 ano a mais, né? Fora a questão das matérias em si, que é algo que eu gostaria só de pontuar, que eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de conversar com o pessoal da faculdade daqui, e eles perguntaram, né, a gente estava conversando como que eram as matérias, e eles perguntaram quais matérias que a gente tinha no IQ, e quando eu falei, eles me perguntaram, nossa, mas por que vocês têm essa matéria que não faz sentido nenhum ter? E eu fiquei muito surpreso, porque para mim, eu sempre foi falado, não, essa matéria que é fundamental para você ser um químico. E até agora é algo que realmente não foi visto, não foi assim, não parece ser tão fundamental. Então, eu gostaria só de pontuar esse ponto, essa colocação, porque a impressão que eu tenho é que o período tem 2 períodos no IQ, sendo que um é mais privilegiado, acaba sendo, né, mais privilegiado que o outro, tendo mais oportunidades que o outro, e no geral o curso parece estar muito defasado em relação a outras instituições de ensino. Então é algo que me preocupa muito, tanto como aluno como futuro profissional, estar aprendendo algo que não faz tanto sentido assim profissionalmente, e ao mesmo tempo ter colegas que têm a possibilidade de ter uma vantagem simplesmente por causa do turno. E isso eu falo preocupado com eles também, porque se algum eventualmente precisa começar a trabalhar, Gabriel, vai ter que ir cortou. pro turno. Oi. Não, é que tinha cortado um pouquinho. Cortou, Tá. João. Agora Gabriel, agora eu vi. Tá. Então, se na eventualidade de ter um colega que precisa trabalhar, ele vai ter que ir noturno e vai encontrar as mesmas dificuldades. Então, para pontuar isso mesmo, que a gente precisa muito ter essa igualdade nos turnos. Assim, inconcebível que tenha essa disparidade tão grande que a gente vê hoje. E é algo que, assim, eu acredito que é uma das coisas mais urgentes que a gente tem que tratar. Tá ótimo. Mas, Gabriel, a gente concorda, porque nós colocamos a revisão curricular no nosso programa, e aí ela vai trazer tudo isso que você está colocando aqui. E a participação e colaboração de vocês, e mais ainda, Gabriel, eu acho que eu não me lembro da gente ter feito uma revisão curricular onde a gente ouvisse também o pessoal que está lá fora, os alunos que já saíram daqui. Então, esse trabalho que vai ser feito em parceria com a comissão de graduação, com vários professores, é uma discussão que a gente pretende que ela ocorra logo em seguida, exatamente para a gente identificar isso, né? E como eu comentei lá anteriormente com vocês, pessoal, nós sofremos nesses últimos 2 anos uma revolução tecnológica imensa, imensa. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, das necessidades da gente fazer o trabalho via online, ela trouxe junto consigo uma grande mudança do ponto de vista de paradigmas do que é a informação e de como é que é o trabalho depois disso. Então, pensar nisso, pensar no que o profissional precisa no mercado é algo também urgente, ou seja, você precisa mudar de rota um pouco em relação a isso que você está falando e talvez pensar em como você inserir assuntos que envolvam as tecnologias de informação e de contato no nosso currículo, porque isso vai ser peça fundamental no currículo de qualquer pessoa daqui para frente, tá bom? Posso também fazer um outro comentário, uma sugestão. Realmente, eu não dou aula para química no turno.
Então, eu não estou em contato com a turma. Eu dou aula para química na disciplina de biologia estrutural, que é na ênfase de bioquímica. Mas acho que você está querendo a ênfase em parte biotecnológica. Sim. Ou tecnológica. Bem, mas eu acho que vocês do noturno têm que se organizar. Eu sugiro que devem se organizar e aumentar o volume da voz fazendo essa demanda. Estamos aqui ouvindo Gabriel com essa demanda. Mas, Gabriel, se suas necessidades é multiplicado pela maioria das pessoas na sua turma, acho que vocês devem se organizar e manifestar de uma maneira mais coordenada, mais claro para nós, para mostrar o que é real demanda, ok? Se você mostra para nós que, olha, mais de 50% dos alunos no turno estão interessados em fazer ênfase, alguma coisa assim, essa tem muito mais peso para nós quando nós consideramos esse desejo de vocês, ok? Então, o mais que você pode mostrar a força de sua demanda, a mais que nós vamos sentir não forçados, mas empolgados de fazer um grande esforço para realmente oferecer essas disciplinas extras noturnas. Tá? Pessoal, vamos, Adriano, acho que vamos fazer mais uma professor, pergunta. o norte, é o Adriano, depois a Copel, aí depois eu falo do encerramento, pode ser? Por favor, porque daqui a pouco a gente vai ter um compromisso também. Isso, exato. Obrigado, João. Eu vou usar essa fala aqui no final somente para dar tchau, para agradecer a reunião, dar um bom dia. Eu gostaria de dizer que, querendo ou não, a direção é a nossa representação diante a comunidade interna e externa e na universidade, e a gente precisa de representantes que estejam alinhados com a gente. É inadmissível a gente não ter saneamento básico para alguns alunos, né? É inadmissível a gente ter alunos do IQUSP tendo que descer de bondinho para lá e cá para poder escovar os dentes, para poder lavar a roupa. Então, eu gostaria muito de parabenizar vocês pela candidatura, desejar uma boa sorte e dizer para vocês não desistirem, né, das motivações corretas que vocês têm, continuarem na luta, ok? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Vou para uma outra reunião agora. Tchau, Adriano. Obrigado. Professores, eu gostaria de agradecer também pela disponibilidade dos senhores de conversarem conosco e ouvirem nossas demandas. E sobre a última fala do professor Chuck, essa demanda de novas ênfases para o noturno, ela é uma demanda das últimas 3 ou 4 gestões do centro acadêmico. Isso foi levado para as coordenações de curso do bacharelado, da licenciatura. Isso foi levado para as comissões de departamento. É uma demanda antiga e que é bem conhecida, inclusive pela gestão atual. O professor Basito, principalmente, tem muito contato com isso, por ser coordenador do bacharelado. Então, a nossa demanda ela foi feita há muitos anos. Ok, tá bom. Ok. Obrigado, Beatriz. Obrigado, viu? Obrigado. Então, professor, assim, nesse espaço em que eu, como atual presidente do centro acadêmico, gostaria de encerrar a reunião da chapa composta pelo professor Pedro Vitoriano e pelo professor Chakerchuk. Perdão se eu tiver falado errado, professor. Perfeito. Tranquilo, então. Então, eu gostaria de encerrar a reunião, daí a gente vai sair. O Felipe que está gravando vai disponibilizar depois para a gente, e a gente vai disponibilizar no canal do CA, para que todos consigam assistir também, porque nem todos conseguiram. E eu acho que a reunião tem como encerrada. Obrigado pela disponibilidade dos senhores. Ok. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Faremos isso mais vezes, podem ter certeza. Abraço, Tchau, viu? senhores.
Um abraço.